Olá, vamos começar mais um Nutri Vida e hoje vamos voltar a falar sobre o assunto de alergias e intolerâncias alimentares que estávamos falando na semana passada. E se você não assistiu o vídeo da semana passada, volta, assiste, porque lá o Dr. Lucas explicou exatamente a diferença entre alergias e intolerâncias, né, Lucas? Exatamente. E existe uma grande diferença aí. Mas vai ter que voltar lá para assistir, para poder saber de todas essas diferenças. Mas agora nós vamos voltar falando sobre as intolerâncias alimentares, porque já falamos bastante das alergias, explicamos todos os problemas e quais são os alimentos, e agora nós vamos entrar na intolerância alimentar. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Tá, perfeito. Eu posso ser um pouco mais prático e mostrar e falar o que a gente mais vê no nosso dia a dia. Perfeito. Então, as duas intolerâncias que a gente mais vê no dia a dia, disparado, pessoal, é a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. Para a gente diversificar, mostrar a diferença das duas, vamos começar com a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma intolerância ao açúcar da lactose, não é um problema imunológico, e é uma falta do nosso organismo, do nosso sistema digestivo, que produz uma enzima que digere o açúcar lactose que está presente no leite. E quando você não tem essa enzima, ou a lactose ela fica no teu sistema digestivo e ela não é absorvida, ela vai te causar diarreia, ela vai te causar dor na barriga, distensão, que é um sintoma bem comum. Mas hoje, principalmente aqui no nosso estado, nós, alergistas e imunologistas, acabamos tirando muita gente do diagnóstico de intolerância à lactose, simplesmente tratando verme. Por quê? Porque principalmente a giardíase, que é muito prevalente aqui no nosso estado, ela faz, o principal sintoma secundário que ela faz é uma intolerância à lactose. Por quê? Porque ela previne que o teu sistema digestivo absorva também. Não por falta da lactase, mas por um mecanismo que a giardia faz isso. Então, muitas das pessoas que vêm sofrendo com intolerância à lactose têm que fazer um tratamento muito bem feito para todos os tipos de vermes, para depois a gente fechar o diagnóstico, tá? Mas faz algum exame antes para saber que tipo de tratamento vai fazer de verme? Não, você pode fazer um parasitológico de fezes, mas muitos dos parasitológicos de fezes a gente não vê tudo isso. Então a gente acaba tratando empiricamente, que a gente fala. Geral, faz um tratamento geral. Trata. Quem tiver vai morrer, quem não tiver, tá tudo bem. Trata, espera uns 15 dias, refaz o teste do uso, isso pode fazer, e também da lactose, do leite, e ver como você fica. Muita gente melhora absurdamente. E assim, não é algo muito incomum, tá? E ainda no leite a gente tem aí a diferença, leite, iogurte, queijo, faz alguma diferença a gente trabalhar isso ou não? Faz. Quanto mais processado é o leite, muitas pessoas menos sintomas vão tendo. Perfeito. Entendeu? Então sim, faz. Você tomar um leite in natura não é a mesma coisa que você comer uma passatempo que tem leite. É diferente, tá? A exposição é menor conforme maior o processamento. Quanto então, mais... se é o queijo, é menor a exposição. Isso. Vamos dizer que tem menos lactose disponível, Exato. ou seja, é mais fácil o processo digestivo. Isso, exatamente. Outra dúvida... Só para trazer essa clareza, porque às vezes as pessoas têm muito essa dúvida, sabe? Eu percebo que, mas então é leite. Tudo que tem leite ou que vai na produção leite, depende, né? Depende, exatamente. Porque não é alergia. Não é alergia. Se fosse alergia, não tem isso. Não tem isso. Não, alergia também tem isso. Também tem? Também tem isso. A gente mas não aí falou sobre isso. Não é a lactose na alergia. Na alergia é a proteína do leite. E quanto mais processada a proteína do leite, menos alergênica ela fica. Entendi. Então a gente usa esse caminho para fazer a pessoa ficar tolerante ao leite. Então a gente vai começando lá atrás e vai diminuindo o processamento da proteína até a pessoa se... Porque é muito comum no consultório as pessoas falam assim, eu sou intolerante à lactose, mas ao leite, né? À lactose. Mas eu como queijo e tá tudo bem. Não é. Então, assim, tem que entender muito bem. Isso. Na realidade, é uma intolerância, muitas vezes. Exato, pode até ser uma intolerância, mas com o queijo ela não vai apresentar porque ela tem uma produção enzimática menor que dá conta daquilo. Isso.
Alergia alimentar, eu falo assim, é muito complexo, gente. É muito complexo, é muito diferente uma pessoa da outra. Então a gente tem que individualizar demais, porque é exatamente o que você falou. Alguém intolerante, às vezes, come isso, fica bem, come aquilo lá e não fica. Não resolve a receitinha do Google. Não resolve a receitinha do Google. Tem que ir lá no Lucas, precisa fazer uma consulta. Não adianta você ver que o teu vizinho faz e fazer a mesma coisa, que não funciona assim. E para alergia é a mesma coisa. Para ambas as doenças é a mesma coisa. Falando então da intolerância à lactose, falando do leite. Então tem a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose. Tá? Então separamos as coisas. Agora, outra intolerância bem comum no consultório é ao glúten. O glúten já é um pouquinho mais complexo, porque eu não tenho só 2 doenças relacionadas ao glúten. Tem 3. Então existe a pessoa que é intolerante ao glúten, existe a pessoa que é alérgica ao glúten, existe a pessoa que tem uma doença autoimune ao glúten, que é a doença celíaca. Então é um pouquinho mais complexo o problema do glúten. Então esse sim você precisa de um médico gastroenterologista junto com um alergista para a gente fazer esses diagnósticos. É um pouquinho mais complexo do leite e menos comum um pouco também. Do glúten, né? O glúten é menos comum que do leite, com certeza. E esse diagnóstico é importante tanto da intolerância e da alergia ao leite, quanto da intolerância e alergia ao glúten e doença celíaca, porque você só consegue uma melhora completa tendo entendimento do que você tem. A gente não pode achar que a gente tem alguma coisa. Por exemplo, o papel do médico, pessoal, o papel principal do médico é fazer diagnóstico. E é o diagnóstico que traz uma tranquilidade para você. A gente consegue ser mais assertivo nos tratamentos e fica mais fácil para todos os profissionais de saúde que vão acompanhar, principalmente a nutricionista também. Porque quantas pessoas devem chegar lá, eu tenho alergia ao leite? Não tem. Ela acha que ela tem. E isso atrapalha o seu trabalho, atrapalha ela na vida dela. Até porque, né, Lucas, daí começa a fazer uma alimentação extremamente restritiva. Você daí tem uma dificuldade imensa de incluir diversos alimentos ali, porque a pessoa tem medo de comer. Tem medo de comer, a gente vê isso. E a gente não consegue, quando você vai ver, a pessoa tá acima do peso, porque tá comendo outras coisas, achando que substituindo ali vai bem, acaba escolhendo coisas muito calóricas, né, que são completamente erradas. Então é muito mais complexo do que parece. E tá ficando muito comum. É por isso que eu gosto de falar do assunto de alergia alimentar, e passar esse conhecimento, esse entendimento para o paciente, porque faz muita diferença você ter um diagnóstico mesmo. A gente não pode achar e presumir, ficar com medo e começar a restringir muita coisa. Falando nisso, na restrição, se a pessoa supõe que ela tem uma intolerância, ela tira esse grupo alimentar, né, da alimentação, tira todos os alimentos à base de trigo, por exemplo, acontece alguma mudança interna ali? Por exemplo, você falou que tem relação com a questão das enzimas, da produção de enzima. Vai ter uma queda nessa produção e daí depois lá na frente, ela não era intolerante. Ela só fez essa exclusão porque ela achou que isso estava fazendo mal para ela. Quando ela voltar a alimentar ou consumir, a produção tá menor porque ela não tinha mais essa exposição? Existe isso? Existe na alergia também, assim. Na alergia não é bem assim, mas um erro muito comum que eu vejo no meu dia a dia é, por exemplo, profissionais não alergistas que pedem exame de alergia e, por exemplo, a mãe suspeita que o filho tem alergia ao leite, mas não era alergia. E aí você, por exemplo, uma criança com dermatite, um profissional não alergista pede o exame de alergia, vem positivo para o leite. E aí o que o profissional faz? Ele retira, mas a criança já está comendo. Então, quando existe um exame positivo de alergia, de alimentos, tem que ter muito cuidado para interpretar. O exame de alergia positivo a alimentos não dá diagnóstico de alergia. Não adianta nada você ter um exame positivo e se você come alimento não tem nada. O que acontece? Muitos profissionais, a criança já está comendo leite, já está bem, mas vê o exame positivo porque ela pediu, por algum motivo, porque a mãe pediu, retira o leite por causa que o exame veio positivo e aí sim, quando essa criança exclui o leite, esse exame que era positivo e não tinha significado nenhum, esses anticorpos, vamos dizer, estavam inativados porque ele já estava usando leite, o organismo dele já tinha acostumado, o organismo desacostuma e esse anticorpo começa a ficar ativado e aí ele começa a ter alergia.
É, exatamente, essa Então era isso a minha acontece. dúvida. Acontece muito. Muita gente pede exames de alergia sem necessidade, retira um alimento que a pessoa já está comendo e aí isso traz um problema imenso lá no futuro. Olha quanto é importante, É. né? Saber interpretar, não só Interpretar. pedir exames, O exame mas saber positivo de interpretar. alergia não dá diagnóstico de alergia. É muito mais complexo que isso. A gente tem que individualizar cada exame para cada paciente. E quais outros, você chegou a falar, né, de intolerância? Tem algum outro, além da lactose, glúten? Tem algum outro que você encontra aí dentro do consultório? Existe, mas na minha prática é muito raro. Então, basicamente, existe muita gente que tem intolerância a diversos alimentos. Mas aí já entra, pra mim, a individualidade já. Tem gente que, eu não me sinto bem comendo isso. Então. Não é uma coisa que tem muitos estudos Se você faz um grandes. exame, você verifica, você olha tudo e você vê que nos exames não dá nada. A paciente não tem nenhuma intolerância, não tem alergia, mas ela relata sintomas que dizem que são característicos disso. Por exemplo, ela não é intolerante nem ao glúten nem à lactose. Mas ela percebe que a semana que ela fica sem, a barriga fica murchinha, ela se sente melhor, ela tá bem. Mas a semana que ela volta a consumir, ela sente que a distensão aumenta, que no final do dia ela tá mais inchada, mais edemaciada. Existe isso também? Existe. É o que eu falo para todo paciente. Pessoal, os exames de sangue, os exames que o médico pede para você, que o nutricionista pede para você, eles são exames complementares. Eles complementam uma suspeita que eu tenho e que você tem. Sim. Mas eles não são definitivos de nada, tanto se vier positivo como se vier negativo. Eles só complementam o que eu estou achando que é. Então Legal. a gente sempre tem que falar levar, isso. a gente sempre tem que levar em consideração o que o paciente sente. Sim. Se der tudo negativo, vamos fazer um teste. Fica sem. Ó, doutor, fiquei bem sem. Agora você introduz. Não deu. Voltou todos os sintomas. Você vai considerar, mesmo com todos os exames negativos. Mas isso é uma questão, não é fácil de a gente fazer isso. Então, claro. passa por todo um processo, o paciente tem que ter um entendimento do que está acontecendo, fazer conforme o nutricionista, conforme o médico explica. Porque a clínica e o que o paciente sente, para nós profissionais de saúde, sempre vai ser o mais importante. Tá? Agora, não para todos, né? Mas em geral, graças sim. a Deus, os profissionais têm mudado essa visão, né, Lucas? De olhar para os sintomas. Eu falo que as pessoas, infelizmente, elas sentem muita coisa e elas se acomodam com isso. Tá tudo bem, é um desconforto só. Não. Precisa procurar ajuda. Precisa procurar. E também procurar em diagnósticos diferenciais, às vezes. Esse é o papel principal do médico. Pô, vou considerar aqui, mas antes eu vou pensar em diagnósticos mais raros. Que para mim isso que difere o médico bom do profissional bom do profissional mais ou menos. É nos diagnósticos diferenciais, nas raridades, pode ser uma coisa mais rara. Vamos dar uma investigada em outras coisas também? Isso também faz parte. E os exames, é importante falar também dos exames de alergia e de intolerância. Muitas vezes nós, médicos alergistas, a gente faz o teste de provocação mesmo. Muitas das vezes a gente dá o alimento para o paciente. Se a gente vê que a história também, se a história bate com o que a gente está pensando, é uma coisa. Mas muitos pacientes relatam sintomas que não são típicos do que ela fala. Não, eu tenho problema com isso, mas eu sinto isso. Então muitas vezes a gente faz o teste de provocação para a gente ter certeza do que é. Entendi. Então tem muitas formas de a gente tentar identificar e dar o diagnóstico. A gente não depende só de exame. Vai muito além disso, sabe? Perfeito. E como que a gente trata para conviver? É possível conviver com as alergias e intolerâncias alimentares? É possível. Algumas alergias alimentares, quando se começam na infância, muitas delas se resolvem espontaneamente, como o ovo e o leite, por exemplo. Algumas crianças com alergia à proteína do leite de vaca grave, alergia ao ovo grave, a gente pode fazer uma imunoterapia oral. A gente ensinar o sistema imune dela a tolerar aquilo. A gente faz isso com o próprio alimento. Então é possível, na infância, você se livrar dessas coisas. E na fase adulta, geralmente quando o paciente tem alergia a leite, ao ovo, a gente pode fazer isso também, mas quando se trata em alergia no adulto, que é frutos do mar, castanha, esse tipo de coisa, a gente prefere retirar mesmo o alimento. Você vai conviver
você vai viver bem sem o alimento. Não, graças a Deus que meu marido é camarão, que ele tem alergia. Imagina se fosse a ovo, eu tava lascada. Lá em casa a gente vive à base de ovo. Ele fala, meu Deus, eu vou comprar uma galinha pra ter Mas aqui. é muito raro leite e ovo no adulto. E daria para fazer imunoterapia oral também, tranquilamente. Então daria para se livrar disso. Agora, frutos do mar, a gente costuma não arriscar, a gente retira mesmo. Amendoim, castanhas, nozes, a gente retira. Trigo, a gente costuma retirar também. Graças a Deus, meu marido é paciente do Dr. Lucas e ele já proibiu, já proibiu. Né? E a gente segue lidando aí sem os camarões, vamos utilizando outras coisas que também dá para viver super tranquilo. Hoje ainda tem muita coisa, né, Lucas? Antigamente era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Não tinha opção para as mães, por exemplo, principalmente com para intolerância, alergias, né? As crianças com alergia, intolerância à lactose, ao glúten, era muito mais difícil. Muito mais difícil. Hoje você chega no mercado, tem tanta opção, né? A gente consegue hoje com a farinha de tapioca, no caso do glúten, com o polvilho, tem tanta opção que, assim, fica até difícil. É claro que tem um custo, a indústria ela não é boba, né? Ela aproveita disso e tem um custo um pouco mais alto, mas graças a Deus já tem muito mais opção. E tem também na farmácia, lactase, você pode botar pozinho no que a criança vai comer, que é excelente também. Então na realidade é o que tem dentro do leite, sem lactose, que as pessoas acham. Não existe acham alimento sem lactose, você tem sempre a lactase lá dentro. Exatamente. Entendeu? E existe então diferença, você começou a falar um pouquinho, mas existe diferença entre o tratamento e a apresentação da doença para criança, adulto e idoso? Existe. Alergia alimentar, não existe só alergia alimentar IgE mediada, que é essa clássica que a gente vê nos filmes, que a gente vê na maioria dos pacientes, que é aquela criança no filme que comeu um camarão, um amendoim, trancou a garganta, deu urticária. Essa é uma alergia alimentar IgE mediada. Existem outras também. Aí a gente vai entrar num assunto mais complexo, mas existem alergias alimentares não IgE mediadas e alergias alimentares mistas. Não, nós vamos ter que tirar um programa só para isso. Daí. Porque tem muita criança que sofre de alergia alimentar não IgE mediada, que é proctocolite, que é enterocolite. Então é aquela criança que tem muita diarreia. Geralmente é isso, sabe? E diarreias assim explosivas que faz a criança desidratar. E existem as alergias alimentares mistas, por exemplo, tem muita gente que tem esofagite eosinofílica, que é uma doença que a pessoa, não sei se você já atendeu uma pessoa, mas eu tenho dificuldade às vezes de engolir o alimento, parece que trava aqui. Às vezes a pessoa tem uma alergia alimentar mista, que é uma esofagite, e não sabe. E é uma doença que está ficando extremamente comum hoje, por exemplo. Entendeu? Então tem muitos, em termos da alergia, é muito complexo, e cada um desses tipos que eu te falei tem tratamentos específicos. Para cada faixa etária a gente faz de uma forma diferente. Legal. Então é importante, né, para as pessoas que têm o diagnóstico, passou pelo médico, teve o diagnóstico, ler rótulo. Ler rótulo. Nossa, é importante. Eu recomendo, porque hoje no Brasil, uma das coisas boas é que tem que informar tudo. Então eu sempre falo, tudo que você for comer, você vai ter que ler o rótulo. E não é que você vai ficar bitolada. É um processo natural. Você vai ter que, no seu estilo de vida, você vai ter que adaptar o seu estilo de vida. Então, cada passo de uma vez, para você não ficar neurótico e acabar tirando os alimentos, acabar se frustrando. É um processo. E nisso, por exemplo, a nutrição ajuda muito a direcionar o paciente, a acompanhar, a mostrar. É importante você ter um acompanhamento nutricional, porque o acompanhamento nutricional, para mim... Salva isso aí, hein? É importante o quê? É importante o acompanhamento nutricional. Isso aí. Porque para mim, não para mim, na verdade a gente sabe disso nos estudos inteiros. Pro paciente, um dos 3 pilares para você ter uma saúde duradoura, para você ter um sistema imunológico funcionante e bem preparado, passa pela alimentação. É 1/3 de... Você muda a sua vida mudando coisas básicas na sua alimentação. Exatamente, é o básico que funciona. Eu sempre falo isso e acho que é muito importante. E uma dica que eu sempre dou com relação à leitura dos rótulos, no começo parece maçante, chato e você fica se sentindo mal, mas você vai escolher determinadas marcas, depois você vai comprar sempre a mesma marca. A gente já faz isso com outras coisas, né? Que automaticamente, sem pensar, né? Eu gosto desse pão. E sempre você vai pegar. Então é um trabalho no início, mas que depois vão trazer frutos. Exato. E muito legal, assim, a gente entender que, olha, a alimentação pode ser
sem esses alimentos também. A gente consegue ter uma alimentação saudável sem incluir leite, sem incluir trigo. A gente pode ter uma alimentação saudável com frutas, verduras, legumes, carnes. Eu falo que vai no hortifruti, vai no açougue. Com isso, você já consegue ter uma alimentação saudável. Não precisa ter um monte de coisa industrializada. Não precisa. E não só saudável, mas gostosa. É uma As delícia. pessoas acham que, eu vou para nutricionista fazer dieta. Não, você não vai para fazer isso. Você vai para reeducar a sua alimentação. E tem muito alimento que você pode fazer que é nutritivo e saudável. Precisa aprender a comer. Precisa aprender a comer, exato. As pessoas, infelizmente, foram desensinadas a comer. E cada dia está pior isso, porque a exposição, a quantidade de industrializado que tem é absurdo. É absurdo. Então... E tudo fica muito fácil, né? É mais fácil ela pegar uma coisa pronta do que você fazer. Eu costumo falar assim, eu não sei qual a dificuldade você vê de descascar uma banana. Eu também acho. Entre descascar uma banana e descascar uma embalagem, dá na mesma, né? Mas então eu posso comer banana. Então pode comer, sim. As pessoas estão ficando, infelizmente, com medo. Eu recebo muita gente no consultório com medo de comer. Medo de comer, porque isso... mas melancia tem muito açúcar, banana tem muito... Para, gente, para de ter medo de comer. Precisa se alimentar, fazer atividade física, cuidar da mente, eu falo que são os 3 pilares mais importantes, alimentação, atividade física e mente. E cuidar dos sintomas, ir atrás de investigar. E o médico está aí para isso, né? Isso, e é o que eu falo para todo mundo. Todo mundo vai passar por um problema algum dia. Todos. A gente é um carro que um dia vai precisar de manutenção. Nossa, eu tô ficando velha já. Já tô começando a dar defeito. Acontece com todo mundo, não tem jeito. Mas o médico, o médico bom, ele que se preocupa com você, ele é chato nesses pilares de se alimenta bem, faz exercício, se hidrata e durma bem, porque isso muda completamente a vida de qualquer pessoa. Te tira várias doenças, melhora suas alergias, melhora sua pressão, melhora sua diabetes, melhora tudo na sua vida. Perfeito. Então... Esse eu acho que é o papel do nosso, né? Profissional da área da saúde. Da área da saúde. É tentar mostrar isso para o paciente. Mas é difícil, né? Às vezes não é fácil. Não é impossível. Não é impossível. E eu não desisto, viu? Eu tô ali todos os dias e eu falo que melhor ainda quando a gente pode contar com outros profissionais, quando a gente consegue conciliar, né? Ter esse trabalho multiprofissional faz total diferença na vida do paciente. Bom, fala para o pessoal onde eles conseguem te encontrar, onde você está, se você tem Instagram, consultório, como que a gente consegue acessar você. Vocês podem entrar no meu Instagram, que é drlucasflorestan.alergista. Né? Eu atendo aqui em Dourados presencialmente, mas teleconsulta para o Brasil inteiro. Legal. Eu atendo ali na Major Capilé, na Clínica Eleva, na frente da Influx ali. E aí, qualquer informação, dúvida que você tiver, eu tenho certeza que você pode entrar no meu Instagram, pode me mandar mensagem, que eu tiro as dúvidas. E ele deixa muito conteúdo por lá também. Deixo. E também respondo muitas dúvidas. É só você me perguntar que eu já te oriento o que fazer. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham curtido, aproveitem, curtam, compartilhem, encaminhem para as pessoas que vocês sabem que precisam aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo tão importante que o Lucas trouxe aqui para nós hoje. Espero que tenham gostado, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.